Ana Uriarte, ela vai falar sobre comunicação não violenta, certo? Agora a gente vai dar início à fala dela. Ana, Vocês estão vendo? Sim. Agora. Pronto, pessoal. Ao final do evento, depois da palestra de Ana, a gente vai ter um quiz e as premiações vão ser 5 livros, que são esses que estão na tela. Mindset, Comunicação Não Violenta, Agilidade Emocional, Comece pelo Porquê e Transformação Digital. Mas depois da palestra de Ana, a gente explica direitinho como é que vai funcionar, então fiquem até o final. Ana, eu acho que você pode começar agora. Vou parar de compartilhar aqui. Tá, beleza. Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Primeiro, obrigada, Catarina e Cíntia, pelo convite de estar aqui hoje. Estou achando ótimo que eu estou olhando aqui, já estou vendo alguns rostinhos conhecidos, né, de outros programas que a gente já fez com vocês, então que legal para vocês reencontrar, né, algumas pessoas e conhecer pessoas novas que eu ainda não conhecia. De cara já digo que todos esses livros que estão no sorteio são super legais, falam muito sobre coisas que a gente fala aqui na Happn também, então aproveitem aí as pessoas que ganharem, porque é um conteúdo massa. Inclusive, estou com o meu exemplar aqui, porque a gente vai falar sobre ele hoje. Antes da gente começar o conteúdo em si, já queria falar que esse é um encontro que vai ser, tem o propósito, na verdade, de ser super dinâmico. Então, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, sintam-se muito, muito livres para abrir o microfone e falar alguma coisa. Eu fico sempre de olho no chat também, então, se quiserem colocar alguma coisa no chat, eu vou olhando para a gente ir tendo uma troca aqui, tá bom? Antes de mais nada, né, vou apresentar o que é a Happn para vocês. De novo, eu estou vendo aqui já alguns rostinhos conhecidos, algumas pessoas que já fizeram programas com a gente, né, a gente já teve uma troca, então algumas pessoas já entendem o que a gente faz, mas para quem não conhece, a Happn é uma edtech, é uma startup focada em educação, e a gente tem um braço muito forte de desenvolvimento de soft digital skills. Então, tanto habilidades comportamentais, coisas como comunicação não violenta, inteligência emocional, produtividade, gerenciamento de tempo, quanto habilidades um pouco mais técnicas, como gestão ágil de projetos, transformação digital, todos esses são temas que a gente trabalha por aqui. E hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco disso, né? Um pouco de comunicação não violenta, como é que isso está relacionado com o nosso dia a dia no trabalho, como é que isso impacta, né, a nossa vivência profissional. E aí eu sei que todos vocês se conhecem, mas pouquíssimos de vocês me conhecem, então vou me apresentar muito rápido. Meu nome é Ana, como vocês estão vendo no nominho aí, Ana Uriarte. Eu cuido da parte de conteúdo aqui da Happn, e sou facilitadora de soft skills também, né? Tanto aqui da Happn quanto de algumas outras iniciativas. E isso é um pouquinho do que eu faço, digamos assim, no meu dia a dia. E aí, para a gente adentrar no conteúdo em si, eu queria contextualizar um pouco com vocês em que momentos do nosso dia a dia é importante que a gente consiga estabelecer uma comunicação clara, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente começar um pouco a pensar sobre isso, né? Um primeiro exemplo que viralizou esses dias aí nas redes sociais foi um tweet de um jovem que ele falava assim: preciso aprender a me comunicar melhor. Fui buscar a minha mina no metrô e comprei umas rosas. Ela ficou super feliz e perguntou: por que as flores, amor? E aí o que ele queria falar é: vindo te buscar, eu passei por essas rosas e lembrei que você gostava de receber flores. Mas, na verdade, o que ele falou foi: o cara lhe vende. Então, ele perdeu a oportunidade de dar uma resposta super romântica, né? Ganhar uns pontos ali com a namorada dele, porque ele não conseguiu comunicar de forma clara aquilo ali que ele estava pensando, né? Que ele queria expressar. Um outro exemplo que está acontecendo muito agora, principalmente nessa era de home office, que a gente não encontra as pessoas pessoalmente, né? A gente conversa com todo mundo por WhatsApp, é que quando a gente vai mandar um áudio, a gente quer falar uma coisa bem sucinta, né? A gente quer falar: ó, você precisa fazer tal e tal coisa, e aí a gente dá uma volta, às vezes acontece alguma coisa que presencialmente a gente não para de gravar o áudio, e aí o áudio sai meio com o que a gente quer falar, com a conversa, enfim, sai uma bagunça. Esse é um outro exemplo muito simples, muito prático, né, do dia a dia, de como é importante que a gente consiga estabelecer uma comunicação clara, né, concisa, uma comunicação linear. E aí, uma coisa que está muito relacionada, um ponto, né, que está muito relacionado com comunicação não violenta, é essa outra
essa outra charge, que ficou também muito famosa nas redes sociais nos últimos dias, que ela fala assim: você escuta para responder ou para compreender? E isso, na minha visão, fala muito sobre como a gente se comunica hoje em dia, né? Parece que as coisas estão acontecendo muito rápido, a gente tem sempre alguma pendência, né? Tem sempre algum prazo atrasado, algum deadline que já devia ter sido cumprido e já foi estourado. E aí parece que a gente não para refletir mais sobre como a gente está se comunicando com as pessoas, né? Isso meio que entrou num processo automático, e aí a gente só vai falando e não pensa muito sobre aquilo ali. Puxando o gancho do que Vinícius falou aqui no chat, a gente hoje em dia não consegue mais nem escutar uma pessoa falando na velocidade normal que ela falaria, né? Agora que lançaram essa velocidade 2.0, não sei vocês, mas quando eu só escuto agora tudo 2.0, e aí quando eu vou escutar o áudio de alguém que está na velocidade normal, eu fico assim, nossa, como essa pessoa está falando devagar? E não é devagar, né? Ela está falando na velocidade normal que um humano fala, mas a gente se acostuma muito rápido com esse ritmo que é muito enérgico, né? E aí, quando uma coisa está no ritmo normal, parece que a gente está... É um martírio, né? Escutar uma pessoa num áudio normal. Então, isso é muito da nossa vivência, né? Da realidade que a gente está vivendo, mesmo que a gente está imerso hoje em dia. E aí, a gente tem várias falhas da comunicação nesse processo, né? Então, tanto falhas da comunicação na nossa vida pessoal, né, nos nossos relacionamentos pessoais, com nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, enfim, marido, irmão, pai, mãe, quanto na nossa vida profissional também, né, na nossa vivência profissional. E aí um estudo que eu gosto muito de trazer para quando a gente fala de comunicação, é esse estudo que foi feito em 2010 com a empresa do ramo alimentício lá na Austrália. Eles pegaram um grupo amostral de 100 colaboradores, e aí fizeram alguns testes ali, né, algumas dinâmicas de comunicação, e aí no final desses testes, eles descobriram que só 22% dos funcionários, eles conseguiam compreender por completo as mensagens que eram passadas para eles. Então, vamos pensar que num grupo de 100 colaboradores, 88 não entendiam a comunicação que era feita ali para eles. E aí a gente consegue perceber que quanto maior o grupo, maior a dificuldade, né? Maior a possibilidade de existirem falhas de comunicação. Porque se eu tenho uma empresa que tem 4 pessoas, a gente tem só 6 canais de comunicação, né? Cada pessoa fala ali uma com a outra, falam entre si, a gente tem 6 canais. Se a gente tem uma empresa de 20 pessoas, esses canais de comunicação, eles se exponencializam, né? Então, quanto mais gente na empresa, como é o caso da Procenge, maior a possibilidade de falhas de comunicação, porque eu tenho mais canais de comunicação, né? Então, o que a gente vem falar hoje é muito sobre isso também. Patrícia está aqui falando que é um áudio carta, exatamente, é um áudio podcast, né? O pessoal brinca dizendo que é muito mais do que um áudio, dá para botar no Spotify e escutar por lá mesmo. E aí a comunicação não violenta, que é o nosso tema de hoje, ela vem muito trazendo essa coisa de uma comunicação consciente, né? O grande ponto da comunicação não violenta é deixar os processos de comunicação mais claros e mais objetivos, né? A ideia aqui é que a gente comece a pensar antes de se comunicar, antes de ter essa comunicação que é um pouco mais no automático. A ideia é que a gente consiga, de fato, ter uma consciência sobre o que a gente está querendo falar, o porquê que a gente está querendo falar aquilo. Só para trazer um contexto histórico para vocês, a comunicação não violenta ela foi desenvolvida por um psicólogo que chama Marshall, lá nos anos 60 nos Estados Unidos. E o Marshall ele era um educador e ele era um ativista na coisa dos direitos humanos, né? Nos anos 60 nos Estados Unidos a gente tinha aquela coisa de divisões raciais e tudo mais, e ele era um ativista nessa área, e ele criou a comunicação não violenta, tendo muito essa luta pelos direitos humanos como base. O grande propósito que ele tinha quando ele criou essa metodologia de comunicação, né, essa abordagem de comunicação, era justamente fazer com que as pessoas conseguissem ter um diálogo mais claro, né, que a gente saia um pouco da nossa bolha. Essa coisa de bolha, inclusive, é um tema que está muito em pauta hoje em dia, né, a gente ouve muito falar isso, que a gente às vezes fica preso num mundinho de pessoas que têm ideias ali parecidas com as nossas, e aí a gente vai se alimentando daquilo, e tudo que é fora daquele grupo de ideias que a gente imagina que é o certo, a gente tem muita dificuldade de aceitar. Então, a comunicação não violenta, ela também
ela tem esse propósito, né, de ajudar que a gente entenda o lado do outro. Essa pessoa pensa diferente de mim, por que que ela pensa diferente de mim? Por que que ela está agindo desse jeito? O que está por trás disso? E isso é um pouco do que a gente vai trocar aqui hoje. E aí, um último dado para a gente mostrar na prática como esses processos de comunicação não violenta, eles são efetivos. E aí eu gosto muito desse estudo, porque quando a gente fala de soft skills, né, quando a gente fala de habilidades comportamentais, como é o caso de comunicação, inteligência emocional, criatividade, esses são temas muito subjetivos, né? São coisas que são pouco concretas. E aí, muitas vezes, a gente olha para esses temas e vê além de ver pouca aplicabilidade no dia a dia, a gente acha que isso tem pouco impacto em coisas que são mais concretas. Então, a gente olha, por exemplo, para a comunicação e talvez a gente pense assim, não, a comunicação é um tema legal porque deixa o ambiente de trabalho mais saudável e tudo mais, mas isso não se reflete em números na empresa, né? Isso não se reflete em produtividade, enfim, no aumento de engajamento dos colaboradores e nada disso. E aí a Ford fez um estudo em 2014 sobre comunicação não violenta, que hoje em dia é um case, né, esse estudo que eles fizeram sobre CNV, que é comunicação não violenta, e é um pouco deles que eu quero trazer hoje aqui para vocês também. Eles pegaram 50 colaboradores que faziam parte de um time específico deles, e implementaram práticas de comunicação não violenta durante 2 meses com esse grupo de colaboradores. E aí, no começo desse período, né, no começo desses 2 meses, eles mediram alguns indicadores ali de produtividade, de engajamento interno, né, de clima, de ambiente, de como é que estava o ambiente ali entre aqueles colaboradores, implementaram essas boas práticas de comunicação não violenta, uma série de capacitações, boas práticas do dia a dia mesmo, né, criaram uma série de momentos para que os colaboradores pudessem ter trocas. E aí, no final desses 2 meses, eles mediram de novo aqueles mesmos indicadores que eles mediram no começo do estudo. E aí, os resultados que eles tiveram foram esses aí. Eles tiveram um time de colaboradores 76% mais engajados com o propósito daquele negócio, né, com o propósito daquele time, daquele setor, 74% menos estressados e 50% mais produtivos. Isso é uma super validação de que quando a gente fala de soft skills, de habilidades comportamentais, por mais que sejam temas extremamente subjetivos, a gente tem uma aplicabilidade e consegue ver uma mudança de fato no ambiente de trabalho, né? A gente realmente consegue ver que esses são temas que mudam o ambiente de trabalho, né? Trazem uma nova dinâmica para o ambiente de trabalho, enfim, para aquele ambiente mesmo. E aí, só para a gente fazer uma reflexão, né, olhar um pouquinho para o passado, tem um psicólogo que ele fala que as cicatrizes que a gente tem quando a gente é adulto, elas vieram da nossa educação, né? Elas vieram das feridas, digamos assim, que a gente fez quando a gente era criança. E a gente já sabe, tem aquela frase, né, que a gente aprendeu em sociologia na época da escola, né? O homem é produto do meio. Então, se a gente está num ambiente que tem uma comunicação que é mais violenta, é a coisa mais natural do mundo que a gente replique aquilo ali. E aí eu trouxe aqui algumas frases que é muito comum a gente escutar em ambientes escolares, né? Eu não sei como é que vocês eram na escola, mas eu era uma aluna que dava bastante trabalho. Então, eu já escutei todas essas frases aí dos meus professores, coordenadores. Então, João era um aluno problemático, Ana só estuda em cima da hora, esse aluno é egoísta mesmo, ele não quer dividir a bola com o colega, não fez mais do que sua obrigação, né? Às vezes você chega feliz ali, tirou uma nota boa, né? Tirou um 10 em ciências, e aí vira para sua mãe e para seu pai e eles falam assim, não fez mais do que sua obrigação, você só faz estudar. É óbvio que essas frases são super comuns, a gente possivelmente tem pessoas aqui que são pais, que são mães, que já falaram essas frases, mas se a gente parar para refletir um pouco, são frases que têm um quê ali não é de violência, mas tem um quezinho de uma impulsividade um pouco maior, né? Quem sabe poderiam ser frases um pouco mais empáticas, um pouco mais carinhosas, e aí essas construções a gente traz para a nossa vida de adulto, né? Se a gente escuta isso aí quando a gente é mais novo, é a coisa mais normal do mundo que quando um colega de trabalho vem mostrar para a gente um relatório, né? Vamos supor que a gente é líder de um setor e aí veio o nosso liderado aqui, mostrou um relatório muito bom que a gente fez. Se a gente, quando era criança, tirava o 10 e ouvia os nossos pais falando assim, você não fez mais do que a sua obrigação, talvez a nossa ideia, quando veio o nosso liderado e entrega um relatório muito bom, seja falar, não fez mais do que a sua obrigação, esse é o seu trabalho, fazer um relatório muito bom. E aí, eu acho que vocês conseguem perceber como isso é um ciclo, né?
é uma coisa que a gente sofre, entre aspas, em algum momento da vida, e aí a gente vai replicando isso em diversas outras situações. O Matheus está falando aqui, né, que esse não fez mais do que sua obrigação, deixa a pessoa arrasada. Exatamente, gera uma frustração, né? Você chega feliz para falar sobre alguma coisa ali, animado, e aí é quase que um balde de água fria, né, digamos assim. Então, é legal que a gente reconheça o papel, e não é nem o papel, né, mas assim, como a nossa educação formal, ela influencia a forma como a gente se comporta hoje, né? E aí a gente conseguiria aqui, até abrir um parênteses, eu não vou me delongar nisso não, porque é um tema muito extenso, a gente podia fazer um outro talk só sobre isso, mas se a gente parar para pensar até em quando a escola, em que momento de mundo, né, a escola foi desenvolvida, não sei se vocês já pararam para estudar, enfim, para se aprofundar nisso, mas a escola foi uma estrutura social que surgiu lá na época da primeira Revolução Industrial. Então, na época que a gente, enquanto sociedade, criou as máquinas a vapor, né, e começou a ter uma padronização dos itens, naquela época, na Inglaterra, né, e no Ocidente como um todo, a gente não tinha estruturas de escola como a gente tem hoje, né? E aí, como é que a escola surgiu? Eles olharam para os adultos, para a força de trabalho que não sabia operar maquinários, porque aquela era uma coisa nova que estava se inventando na época, e falaram assim, como é que a gente vai fazer para ensinar essas pessoas a operarem essas máquinas? Não, vamos criar aqui um ambiente onde a gente tem uma pessoa que é líder e que ele sabe operar essas máquinas, vamos pegar todos os adultos que a gente quer que trabalhem nisso aqui e vamos colocar esses adultos para aprenderem dessa forma. E aí se criou um modelo de escola, que inicialmente era para adultos, né, para os operários que iam operar o maquinário nas fábricas. Com o tempo, isso foi evoluindo, né? Eles viram que dava para fazer isso com pessoas cada vez mais jovens, e aí a gente criou a escola como a gente tem hoje. Inclusive, se a gente parar para perceber, a gente tem grandes similaridades entre o modelo escolar que a gente tem e o modelo fabril, né? Então, tanto na escola quanto na fábrica, a gente usa uniforme, a gente tem a hora de entrar, a hora de sair, a gente tem uma linha de produção, né? Na fábrica eu tenho uma linha ali de operação mesmo, linha de produção. Na escola a gente também tem uma cascata, assim, das matérias que a gente vai estudar, né? De que matéria é pré-requisito da outra. A gente sempre tem uma figura de liderança lá na frente, que é o chefe daquele ambiente. Então, na fábrica eu tenho realmente o chefe, o supervisor. Na escola eu tenho um professor. Então, a gente tem várias similaridades aí entre o modelo fabril e linear, que as escolas funcionam, e o modelo fabril das fábricas mesmo. Só que o problema desse match é que a gente, enquanto sociedade, o mercado de trabalho não está mais no modelo fabril. A gente já está no modelo, a gente já passou pelo modelo digital, a gente já está no modelo pós-digital. Então, é como se na escola a gente aprendesse uma coisa, no mercado de trabalho a gente vê uma coisa totalmente diferente. E é por isso que hoje em dia a gente tem várias reportagens, né, vários estudos, enfim, muitos dados falando que daqui a 20, 30 anos a gente vai ter um grande colapso no mercado de trabalho, porque a gente vai ter muita vaga de trabalho e pouco profissional habilitado, capacitado para operacionalizar aquelas vagas. Inclusive, hoje, já no mercado de TI, a gente já vê essa bolha, né? Tenho certeza que vocês já sentem muito isso, de ter vagas, mas faltar profissional que é habilitado para trabalhar naquela vaga ali. Então, esse é enfim, um super parênteses que eu fiz aqui para falar sobre essa coisa da escola, mas só para trazer o contexto de como essa é uma estrutura social, eu vou chamar assim, a escola, que precisa ser atualizada e como isso reflete no nosso comportamento hoje, né, enquanto adultos. Michelle e Patrícia estão falando aqui que até hoje a mãe fala isso, né, de não fez mais do que obrigação. É uma coisa que certamente os pais vão falar por muitos e muitos anos, né? E aí, só para a gente voltar para o nosso tema, né, que é a comunicação não violenta, depois dessa pequena contextualização do tema, e para tornar isso um pouco mais tátil para vocês, Marshall, né, que é esse autor que foi a primeira pessoa que falou da abordagem de comunicação não violenta, inclusive já está aí, então alguém vai ganhar esse livro, mas esse livro aqui, que chama Comunicação Não Violenta, foi o primeiro livro que ele escreveu. Ele tem outros livros que falam sobre isso, mas esse aqui eu recomendo muito porque ele é uma abordagem específica para o mercado de trabalho. Ele tem um outro livro de comunicação não violenta, que é uma capa azul, que ele fala sobre educação parental mesmo. Então, é um livro legal para quem tem filhos, né? Para quem, enfim, for avô, educar crianças. Mas esse aqui, ele fala especificamente do mercado de trabalho, tem muitos exemplos focados no mercado de trabalho, relações hierárquicas, então é um livro muito, muito interessante. E aí, uma metáfora legal que ele traz nesse livro, para tornar esse assunto mais claro, né, para quem está escrevendo, para quem está lendo, é a metáfora da girafa e do chacal.
E aí, o que ele fala dessa metáfora, né? E aí eu vou contar aqui um pouco, eu quero que vocês reflitam se vocês se identificam aí ou com quem vocês se identificam mais. O que Marshall fala é que a girafa, no reino animal, né? Vamos voltar aí para as aulas de ciência, de biologia. A girafa, ela é um animal do reino animal que tem o maior coração dentre os mamíferos terrestres. A girafa tem o maior coração de todos. E ela é um animal que ela tem um pescoço muito longo, né? Então, a metáfora que ele faz é que quando está tendo algum conflito aqui na frente da girafa, ela é um animal que ela consegue olhar através daqueles conflitos, né? Ela consegue olhar o que está por trás daquilo ali, o que está ocasionando aquilo ali. E também por ser um animal com um pescoço muito longo, ele faz uma brincadeira no livro que ele diz que para o sangue chegar na cabeça da girafa é muito difícil. A gente tem essa brincadeira, né, dizendo que quando uma pessoa está estressada, está com raiva de alguma coisa, o sangue subiu na cabeça, né? Ela perdeu a linha. E aí ele fala que, como a girafa tem um pescoço muito longo, é difícil isso acontecer, né? O sangue ser bombeado até chegar lá na cabeça dela. E aí, por isso que quando a gente fala de comunicação não violenta, a girafa, ela é um animal que ela está relacionada com a comunicação empática. Então, é aquela pessoa que pensa antes de falar, né? Você falar uma coisa para ela, a pessoa pensa, reflete sobre aquilo ali. Além de refletir sobre o que você falou, ela pensa na resposta que ela vai dar, para não dar uma resposta grosseira sem motivo nenhum. Então, olhando para a comunicação não violenta, a girafa é um animalzinho ali que ela representa essa comunicação positiva. Comunicação não violenta, comunicação empática. Por outro lado, a gente tem o chacal, né, dando um giro aí de 180 graus. O chacal, para quem nunca ouviu falar dele, ele é um primo da hiena. E aí, ao contrário da girafa, que é um animal herbívoro, né, super calmo, que a gente atribui a características positivas, né, características tranquilas, o chacal, ele é um animal extremamente agressivo, é um animal carnívoro, ele é bem baixinho, assim, é do tamanho de um cachorro grande, digamos assim, vamos botar que ele é do tamanho de um labrador aí. E aí, o que Marshall fala é que, por ser baixo, ele é um animal que não consegue olhar através das situações, né, como a girafa faz. Ele vê uma situação aqui e o primeiro ímpeto dele é de ser agressivo, querer responder, querer se defender. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, o chacal, ele é um animal que representa a comunicação violenta, né? Aquela pessoa que é muito impulsiva, que a gente fala e ela já responde e bate pronto, né? Sempre tem uma resposta na ponta da língua, né? A gente fala. E aí a reflexão que eu quero trazer para vocês, falando dessa coisa dos animais, será que no nosso processo de comunicação a gente se assemelha mais com a girafa ou com o chacal? Será que se fossem perguntar para as pessoas que são mais próximas a gente, né? Tanto no dia a dia do trabalho, né? Nosso chefe, nosso líder, nosso liderado, as pessoas que são nossos pares aí no trabalho, quanto na nossa vida pessoal, né? Nosso esposo, esposa, filhos, enfim. Será que eles iam falar que a gente tem uma comunicação mais de girafa, então uma comunicação empática, que a gente para entender o que está por trás, para entender a situação, ou não? Será que a gente é mais agressivo, mais reativo, né? Tá sempre ali com a resposta mais na ponta da língua. E aí eu quero ressaltar com vocês que quando a gente fala de comunicação não violenta, tem algumas pessoas que falam assim, não, mas eu não sou uma pessoa que grito, eu não sou uma pessoa que fala palavrão, eu não sou uma pessoa que corporalmente eu sou agressivo, né? Eu nunca parti fisicamente para cima de ninguém, eu não faço nada disso. Então, eu não tenho uma comunicação não violenta. Mas, na verdade, quando a gente fala de comunicação, a gente tem dois pilares, né? A gente tem forma, que é, de fato, a forma como a gente tem aquela comunicação, e a gente tem um conteúdo. E a comunicação violenta, na verdade, ela pode acontecer em qualquer um desses dois pilares. Então, muitas vezes você é uma pessoa que fala de uma forma tranquila, fala baixinho, fala com calma, né, sorridente, é uma pessoa fofinha, mas o conteúdo da sua comunicação é muito agressivo e às vezes é o contrário. Às vezes o conteúdo que você está passando é um conteúdo muito tranquilo, mas a forma como você expressa isso é uma forma muito agressiva. Inclusive, para essas pessoas aí que falam de forma calma, mas que tem um conteúdo muito agressivo, a gente já tem até um termo hoje em dia que é o passivo-agressivo. Então, é uma pessoa que ela aparentemente é muito tranquila, né? Uma pessoa passiva, que não tem briga com ninguém, é uma pessoa que fala baixinho, fala uma pessoa fofinha, assim, legal, mas que o conteúdo do que ela fala é extremamente agressivo, né? Aquela pessoa que fere com as palavras. Então, essa é uma coisa para vocês refletirem também, tá? Quando a gente fala de
comunicação violenta, a gente não está falando só de um conteúdo, de uma forma de falar alto, de uma forma de falar agressivo. Vai muito além disso, tá? Exatamente, Eric fez um comentário que é exatamente isso, sobre o chacal. Para quem nunca ouviu o uivo de um chacal, coloca no YouTube depois, quando a gente acabar aqui, mas vocês vão ver que parece uma pessoa gritando, assim, é bem desagradável. Raíssa falou que é Fiuk do BBB, passivo-agressivo. Então, essa é uma primeira reflexão que eu queria trazer para vocês, tá? Se no dia a dia vocês têm mais uma linguagem de chacal ou mais uma linguagem de girafa. E aí, um ponto que vale a gente ressaltar aqui é que, quando a gente está falando sobre habilidades comportamentais, então, comunicação, liderança, criatividade, enfim, todas essas habilidades humanas, né, essas habilidades sociais, a gente nunca está falando de uma coisa que é 100% preto ou 100% branco. A gente sempre fica nessa área cinzenta. Então, não vai ter ninguém aqui, nenhuma pessoa que vai dizer assim, eu sou 100% girafa ou eu sou 100% chacal. Não. Todos nós, a gente fica nesse meio termo. Em alguns momentos, a gente age mais como chacal, em alguns momentos, a gente age mais como girafa. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui é para que, a partir do momento que a gente entenda que existem esses dois tipos de comportamento, a gente sempre busque ter um comportamento mais saudável, né? É óbvio que todo mundo aqui é ser humano, a gente tem questões aí emocionais, principalmente agora na pandemia, eu acho que as coisas estão se exponencializando muito, né? Parece que problemas que antes no trabalho presencial seriam problemas bem pequenininhos, quando a gente vai para essa comunicação virtual, se tornam problemas gigantes. Então, é normal ter momentos de estresse, mas é também importante que a gente reflita sobre aquilo ali para voltar para um estado de equilíbrio. Tem até um exemplo muito interessante que a gente teve em uma outra turma de uma outra empresa, que eles contaram o seguinte: a empresa é uma seguradora, e aí das pessoas que estavam fazendo o curso com a gente, né, ele é um analista de seguros, e aí muito do trabalho dele é fazer umas implementações no sistema da empresa. E aí o sistema da empresa, ele só aceita palavras em caps lock. Então, só aceita palavras que são feitas ali em caixa alta, né? E aí, ele passa o dia todo escrevendo coisas no sistema da empresa, e de vez em quando ele vai para o WhatsApp, falar alguma coisa com alguém, tirar alguma dúvida, enfim. Vai escrever alguma coisa pelo WhatsApp web, né? Esse que fica no computador. E aí, ele muitas vezes não desliga o caps lock. E aí, ele digita no WhatsApp em caps lock mesmo. E aí, ele comentou na turma que até isso já gerou uma falha de comunicação com o time dele, porque as pessoas olhavam ele digitando em caps lock e achavam que ele estava gritando, que ele estava falando alto, porque socialmente falando a gente entende, a gente imagina, né, que quando é uma coisa em caps lock é alguém que está falando alto, né, que está falando de forma mais agressiva. Então até isso, né, uma coisa muito boba, né, deixar ou não deixar o caps lock do computador ligado foi uma coisa que gerou um atrito ali no time dele. Então, de fato, esse é um momento que a gente está, né, de home office, enfim, que é importante que a gente, até nessas minúcias, a gente preste atenção para não gerar uma falha de comunicação. E aí, para a gente pensar e refletir na prática como esses processos acontecem no dia a dia, eu trouxe uma dinâmica rapidinha para fazer aqui com vocês, que é contar a história de uma personagem fictícia. Mas antes disso, o Alex está comentando aqui, quando você está no Pirâmide Desktop e fala com alguém no Teams. Pronto, eu já vi que essa também é a realidade de vocês, essa coisa do Caps Lock aí, que é enfim, grande causador de problemas. Aí o pessoal lá da outra empresa falava que quando ia digitar em alguma coisa e que estava em Caps Lock, que a pessoa não queria reescrever tudo, né, tirar o Caps Lock para reescrever tudo, ele botava um sorrisinho no final, ou um kkkk no final, né, dava uma risadinha no final, porque daí pelo menos deixava a comunicação dele um pouco mais leve, né, parecia que ele estava brincando. Raíssa falou aqui, hoje já se fala muito da importância da escrita afetiva, exatamente, escrita afetiva, escrita empática, todos esses são temas que estão muito em alta, porque essa é uma forma que a gente está se comunicando muito hoje em dia, né? Se antigamente eu tinha algum problema aqui no trabalho e eu ia ali rapidinho na sala de Raíssa e perguntava alguma coisa, hoje em dia eu tenho que mandar uma mensagem no Teams, ou mandar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp, e aí muito desse tom da comunicação se perde, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa dinâmica. Eu trouxe a história de uma personagem fictícia aqui, que se chama Karina. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai escutar a história de Karina
por 3 pontos de vista diferentes. Então, a gente vai escutar a história dela através do ponto de vista do esposo dela, através do ponto de vista da porteira, que fica na portaria do prédio onde Karina mora, e através do ponto de vista de um funcionário de Karina. E aí, essa é uma dinâmica que fala sobre aquela coisa da girafa e do chacal, né? Será que quando a gente escutar a história dela, a gente vai exercitar esse olhar empático, de olhar e falar, não, deve ter algum motivo pelo qual ela age dessa forma, ou será que o nosso impulso vai ser agir como chacal? E, de alguma forma, apontar o dedo, dizer que, nossa, a Karina está fazendo isso ou aquilo de errado. E aí, algumas características básicas de Karina antes da gente escutar a história dela, tá? Ela é uma executiva, né, de 32 anos, ela é engenheira, né, engenheira executiva de uma empresa de engenharia mecânica, ela é casada e tem uma filhinha de 2 anos. Então, vamos escutar aqui os pontos de vista sobre a história de Karina, tá? O primeiro é um ponto de vista de Cláudio, que é esposo de Karina, e aí ele fala assim: minha esposa é linda, uma mulher negra que é bem-sucedida. Nós já somos casados há 4 anos. Quando nossa filha nasceu, resolvemos que, como o salário dela era maior, eu deveria ficar em casa e cuidar da nossa filha. Nos últimos tempos, ela tem sido muito vaidosa no trabalho e um pouco desleixada quando chega em casa. Também tem um colega de trabalho, o Peu, que sempre liga e ela atende independente da hora. Além disso, também me sinto um pouco deixado de lado. Parece que sempre quando ela está em casa, só quer atenção para nossa filha e eu nem estou lá. Então, esse é um ponto de vista sobre Karina, tá? Vão prestando atenção, porque depois eu quero ouvir a percepção de vocês sobre a história dela. Um outro ponto de vista é de Cida, que é porteira do prédio onde ela mora, e ela fala assim: Dona Karina mudou muito desde que cresceu. Ela mora nesse prédio desde criança. Os pais dela morreram quando ela tinha 17 anos e ela ficou morando sozinha aqui no apartamento. Quando casou com Cláudio, ele veio morar aqui também. Quando era mais jovem, sempre saía nos finais de semana. Tinha a casa cheia de amigos e era muito simpática. Mas quando os anos passaram, ela se tornou cada vez mais fechada. Às vezes, nem bom dia dá quando passa na portaria. A verdade é que o marido dela é um frouxo. Fica o dia todo em casa cuidando do bebê, enquanto a mulher trabalha o dia todo. Mesmo com essa mudança ao longo dos anos, sei que Dona Karina é uma mulher forte. Então, a gente teve uma outra opinião, a gente já descobriu novas coisas, né, sobre Karina, descobriu que os pais dela faleceram num acidente, que ela ficou morando sozinha, né, que teve que se virar ali muito nova, com 17 anos. Então, a gente já descobriu novas coisas sobre ela. E aí, o terceiro ponto de vista é de Peu, que é um funcionário de Karina, né? Ela é chefe dele na fábrica. E aí ele fala assim: Dona Karina é a chefe aqui do meu departamento na fábrica. Tem gente que chama ela de carrasca pelas costas e eu não discordo. Um dia, ela demitiu um colega de trabalho na minha frente e ele não tinha feito nada demais. Uma coisa não dá para negar, ela é competente. Quando ela chega para explicar sobre o maquinário, todo mundo para ouvir. E quando tem dúvida, vai lá falar com ela. Também não posso dizer que ela não ajuda quando temos problema. Às vezes, alguma máquina dá problema no meio do turno da noite e, independente do horário que ligamos pedindo ajuda, ela atende e ajuda no que for preciso. Acho que ela não tem filhos. Aqui, o que todo mundo comenta é que ela tem que sair para trabalhar enquanto o marido passa o dia em casa vendo TV. Essa é uma outra opinião, que é a opinião de Peu, um colaborador da fábrica onde Karina trabalha. E aí, eu quero saber sobre vocês. Lembrando que aqui não tem resposta certa ou resposta errada, né? Se Karina fosse uma funcionária, uma colaboradora aí da Procenge, que começou a trabalhar agora aí, e vocês escutassem todas essas coisas sobre ela, né? Escutassem 3 pessoas ali falando esse tipo de coisa sobre ela. O que vocês pensariam sobre Karina? Podem escrever no chat, abrir o microfone, mas me digam aí. O poder da especulação. O que mais? Silvia falou assim: acho que ela está se sentindo sobrecarregada e, no fim de tudo, quer manter o emprego, porque agora ela é a provedora. E Barbosa falou que ela é muito focada no trabalho. Rosa disse que ninguém conhece Karina. Elba disse um certo sentimento de culpa por não poder dar mais atenção à filha. Laírton disse que ela está tentando dar o seu melhor. Cláudio, que ela é uma... Oi. Mas a gente não viu o ponto de vista do que Karina se vê, né? Já. Sem spoilers.
Mas exatamente, Wagner, ótima sua pontuação. Cláudio falou que ela é uma chacarrafa, mais para chacal que para girafa. Muito sobrecarregada e cobrada pelo marido. Ezequiel falou, penso que ela é muito comprometida com o trabalho. Michelle disse que ela tem muita responsabilidade, teve uma perda muito cedo. Patrícia é do time de Wagner, que quer escutar o ponto de vista de Karina sobre a história dela. Massa. Vamos seguir aqui então, tá? Muito legal todas as pontuações que vocês fizeram. E eu concordo que para entender melhor essa história, a gente precisa ouvir um pouco do ponto de vista dessa personagem central, né? E aí eu trouxe para vocês um pouco do ponto de vista de Karina, sobre a vida dela, né? Sobre como ela é. E ela fala assim: minha vida sempre foi difícil. Quando eu tinha 17 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. Graças a Deus, eles tinham juntado dinheiro para minha faculdade e pude fazer o curso que eu sempre sonhei, engenharia mecânica. Mas as minhas dificuldades não acabaram por aí. Por ser mulher e ainda por cima negra, parece que eu sempre tenho que provar o meu valor no trabalho. Às vezes, preciso até ser um pouco grossa para que as pessoas me escutam e me entendam. Mas eu estudei muito para estar onde eu estou hoje no trabalho. Uma vez, eu estava explicando como fazer o preenchimento de um relatório para um operário e, quando eu me virei, ele me chamou de carrasca bem baixinho. Tive que demitir ele na hora. Era isso, ou eu iria virar piada na fábrica toda. Crescer com tantos desafios não foi fácil, mas me orgulho da mulher que sou hoje. Viviane falou aqui que Karina está cansada por causa da rotina, é comprometida com o trabalho, perfeito também. E aí, primeiro, eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês acham, depois de ter ouvido o ponto de vista de Karina sobre a história dela? Mas, enquanto vocês digitam aí, eu queria fazer algumas pontuações, tá? A primeira delas é sobre essa situação aqui. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Ops, para frente. É sobre essa situação aqui, né? Peu fala aqui. Um dia ela demitiu um colega de trabalho na minha frente e ele não tinha feito nada demais. E aí ele conta a visão dele, né, sobre esse fato dela demitir uma pessoa na frente de todo mundo. E aí Karina, ela traz um novo elemento sobre essa situação. Ela fala assim: uma vez eu estava explicando como fazer o preenchimento de relatório para um operário e, quando eu me virei, ele me chamou de carrasca bem baixinho. Eu acho que a primeira lição que a gente consegue tirar dessa história aqui, dessa dinâmica, né, é que uma situação, ela sempre tem muito mais do que um ponto de vista. Talvez, se a gente fosse, se a gente trabalhasse com o Peu, né, se a gente fosse ali do grupinho de amigo de Peu, e escutasse o que ele falou sobre a situação, que do nada ela virou e demitiu alguém, a gente acharia que essa mulher tem algum problema, né? Ela sai demitindo as pessoas à torta e à direita sem justificativa nenhuma. Mas olhando pelo ponto de vista de Karina, ela traz, não estou falando que ela está certa ou errada, não, tá? Eu acho que ela nem devia ter demitido a pessoa assim, na frente de todo mundo, mas assim, não foi como o Peu falou, de que ele não fez nada e do nada ela demitiu ele. Não, ele tinha feito alguma coisa e ela precisou fazer isso na visão dela para provar o valor dela ali. Um outro ponto que eu acho interessante a gente ressaltar é como todas as pessoas têm uma opinião sobre a relação entre Karina e o marido dela. Então, Cida, que é a porteira do prédio, né, que sabe que ela é casada e sabe que ela tem uma filhinha, fala assim: ah, não, o marido dela é um frouxo, né? Faz a mulher trabalhar e passa o dia todo em casa vendo TV. Peu, que é o operário da fábrica, que nem sabia que ela tinha uma filha, fala assim: ah, o marido dela é um frouxo. Acho que eles não têm filho, não, mas ele bota a mulher para trabalhar também, enquanto ele fica em casa assistindo TV. E, na verdade, o que Karina combinou com o marido foi uma coisa totalmente diferente, né? Foi que ele ficaria em casa por aquele período pré-determinado, até a filhinha deles ficar um pouquinho maior, e ele poder sair para trabalhar novamente. Então, como muitas vezes a gente cria opiniões, né, digamos assim, sobre a vida das pessoas sem ter um panorama completo. E como isso influencia o tipo de relacionamento que a gente tem com essas pessoas. Muito provavelmente, se a gente começasse a trabalhar nessa fábrica de Karina agora, e assim que a gente chegasse, a gente já escutasse esses pontos de vista sobre ela ia ser uma pessoa que a gente ia ficar, no mínimo, com o pé atrás, né? A gente, no mínimo, ia falar: ih, essa mulher aqui, acho que ela é meio... Não sei não vou me chegar muito não, que ela é meio grossa, já ouvi falar meio mal dela. Então, como a gente também tem responsabilidade sobre isso, né? Como a gente tem responsabilidade sobre essa... tanto a comunicação que a gente exercita com as pessoas, como o que a gente fala também sobre o nosso relacionamento com as pessoas.
Deixa eu ler aqui alguns comentários do que vocês colocaram no chat, tá? Elba falou, muito defensiva. Silvio falou, exatamente, necessário ouvir todos os lados da situação. Wagner acha que ainda assim foi exagerado. Eu também concordo, eu acho que assim, não se pode demitir uma pessoa assim na frente de todo mundo. Acho que, no mínimo, ela devia ter chamado ele, dado um feedback, né? Enfim, ela se deixou levar pelas emoções aí, nesse momento que ela demitiu ele na frente de todo mundo. Eric falou, acho que está todo mundo errado no meu ponto de vista. As pessoas por tratarem ela errado e ela por ter revidado de forma exagerada. Silvia falou, já na relação dela com a família, acho que precisamos ouvir o que ela pensa disso, que o marido está pensando. E, na verdade, não explicou porque o marido atende o peu a altas horas da noite. Não há transparência na relação. Perfeito. Luiz falou, acho que ela realmente não dá atenção à família. Em momento algum fala da filha e tal. Acho que ela está muito preocupada em mostrar seu valor. Ô, Ana, Oi, Eduardo. a gente também já está pré-julgando ela, né? A partir do momento que a gente está dizendo aqui que a gente não faria dessa forma, quem sabe se ele não já fez várias vezes isso na frente de todo mundo, e ela chegou no limite dela e ali teve que tomar essa decisão, porque a gente não sabe. O contexto está dizendo que foi aquele momento, né? Mas pode ter havido momentos atrás que ele tenha feito coisas na frente do pessoal e para ela, como ela disse, eu tive que me impor ali, porque senão, né? Então, a gente já está fazendo a mesma coisa que os outros, né? Por causa que algum falou alguma coisa, como a gente não entende o contexto todo, a gente já está pré-julgando, né? Perfeito. Perfeito, Eduardo. Luiz falou aqui, acho que ela realmente não dá atenção à família. Em momento, isso que eu já falei, Laís falou. Karina poderia ter conversado com ele para entender o porquê ele acha ela carrasca. P. Costa falou, ela traz reflexos da sua trajetória difícil e isso dá, às vezes, de forma positiva ou negativa. O depoimento da porteira colocando que, às vezes, ela não dá bom dia me chamou mais atenção que a demissão. Acho a atitude básica de convivência, respeito à educação. Eric falou que ela deveria ter visto que as pessoas falavam dela e tentar procurar nela mesma o motivo das pessoas verem ela dessa forma. Daniele disse que ela está precisando de férias, precisando escutar os lados. E. Lopes falou que ela começa a frase dizendo que a vida sempre foi difícil e ela se enxerga como lutadora, que não pode recuar. Ela coloca muita responsabilidade sobre si mesmo. A Suami fala que acredita que a maneira como enxergamos as situações diz muito mais sobre a gente do que sobre os outros. Luiz fala uma coisa ótima também, que cada ponto de vista é apenas um ponto de vista. Perfeito, gente. Enfim, acho que todos os comentários se complementam muito, né? E aí, a reflexão que eu queria trazer sobre isso é um pouco do que Eduardo pontuou, né? A gente olhando aqui num zoom out, né? Essa situação fica, entre aspas, fácil a gente ser empático com Karina, porque a gente consegue escutar o ponto de vista dela, o ponto de vista das outras pessoas, enfim, a gente consegue, mesmo que talvez de forma sem todas as informações, a gente consegue ter uma opinião aqui sobre essa situação. E aí a reflexão que eu queria... Tirei minha apresentação, vou colocar aqui. E aí a reflexão que eu queria trazer com vocês quantas Karinas já passaram ou passam por a gente todos os dias, né? Quantas pessoas no trabalho, a gente muitas vezes escuta alguém falar alguma coisa, né? Escuta uma opinião, escuta, às vezes, uma fofoquinha, e aí, às vezes, até replica aquilo, né? A famosa rádio corredor, né? Às vezes até fala isso para outra pessoa e não tem bem certeza se aquilo realmente é o que aconteceu. Então, essa é uma reflexão para a gente trazer, não só para essa vivência que a gente está tendo agora de home office, mas para a nossa vida como um todo, né? Não só para a nossa vida profissional, mas para a nossa vida como um todo. Como é que a gente pode exercitar um pouco esse olhar mais empático, né? De olhar uma situação e tentar entender essa pessoa agiu dessa forma, mas calma, não vou prejulgar, não vou, enfim, criar uma opinião sobre isso antes de saber o que está por trás disso. E aí é muito fácil a gente fazer isso quando nós não somos a pessoa envolvida na situação. Quando a gente escuta aqui que Karina foi grossa com o Peu, talvez na nossa visão, né, não tratou bem o marido, não deu bom dia para a porteira, é muito fácil da gente dizer, a Karina está errada. Mas quando a situação é com a gente, quando alguém é grosso com a gente, quando alguém age com a gente de forma que a gente não acha que é certa,
isso é muito mais difícil exercitar essa coisa do olhar empático, de vamos ser girafas. Então, esse é um exercício para a gente ter todos os dias mesmo, tá? A gente olhar as situações macro do dia a dia, e aí talvez até valha vocês fazerem uma autorreflexão depois, né? Caramba, quem são as pessoas, aquelas pessoas que eu tenho, que eu digo assim, que o santo não bateu com essa pessoa, que a gente tem até um rancinho assim. Por que será que a minha relação com essa pessoa é desse jeito? O que será que essa pessoa fez? Será que tem alguma coisa que está por trás disso e que tem uma explicação? Não é só essa pessoa querendo me fazer mal ou querendo me passar para trás? Essa é uma reflexão interessante para a gente fazer, tá? Viviane fez um comentário ótimo aqui. Ela falou assim: quando comecei a estudar TI, também tive que ser grossa para ser ouvida e respeitada na turma. A única mulher da turma. Entendo, Karina, hoje não vivencio isso. Exatamente, Viviane, tem esse ponto ainda. Em áreas, né, mais técnicas, como TI, engenharia e tudo mais, isso é uma super realidade mesmo, né? Inclusive, na minha época de faculdade também, eu vivi muito isso. A gente tinha uma turma de engenharia que eram 60 pessoas e tinham 3 mulheres só. E aí, muitas vezes, infelizmente, você precisa se impor mesmo para que as pessoas entendam o que você está falando, né? Raíssa pontuou aqui que amanhã é o dia da empatia. Que massa mesmo. Um ótimo momento para a gente estar conversando sobre isso, então, né? E aí, para a gente ir para uma coisa um pouco mais prática, né, relacionada à comunicação não violenta, se algum de vocês aqui já tiver estudado um pouco, né, ou já tiver, enfim, tido algum contato com comunicação não violenta, certamente foi isso aqui que vocês escutaram, que vocês ouviram falar, porque isso é um ponto muito comum da comunicação não violenta, que são os 4 passos da CNV, né? A gente vai falar mais sobre isso no final, mas eu já quero deixar claro de que, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando, tem uma coisa de uma trilha, então a gente tem um passo a passo, mas a ideia é trazer uma reflexão sobre isso, tá? Não quer dizer que eu vou ter que andar aqui com post-it escrito quais são os 4 passos da CNV, e toda vez que alguém falar comigo, eu vou ter que seguir exatamente isso aqui. Não é isso, tá? Mas são boas práticas, digamos assim, que a gente pode seguir, tá? Então, os 4 passos são: o primeiro, observação; o segundo, sentimentos; o terceiro, necessidade; e o quarto, pedidos. A gente vai passar por cada um deles, entender melhor o que cada um significa, mas a ideia é que, quando a gente está numa situação difícil, a gente observe o que está no nosso entorno a partir dessa observação. Como é que eu me sinto com relação a isso? A partir de entender o meu sentimento, qual é a necessidade que eu tenho e como é que eu junto isso tudo em um pedido, né, em uma comunicação, em uma frase, enfim, para falar para outra pessoa. Então, vamos aqui, cada um desses passos para a gente entender isso, entender melhor e deixar tudo amarradinho, tá? Então, o primeiro ponto é observação. Estou numa situação difícil, o que está acontecendo de fato nessa situação? E aí, eu até anotei aqui, porque é bem importante que essa situação ela seja feita sem nenhum preconceito. Então, por exemplo, eu estou aqui numa reunião e o meu colega, que a reunião de 10 horas, já são 10h05, e o meu colega ele ainda não chegou. E já teve uma outra reunião que ele também se atrasou. Aí, muitas vezes, na nossa cabeça, a gente já fica maquinando, não. Essa pessoa, ela sempre chega atrasada, é impressionante, ele não consegue chegar na hora em nenhum compromisso, e aí já fica estressado, né? Enfim, já fica um pouco mais agitado por causa disso, mas, na verdade, não é uma pessoa que sempre se atrasa, é uma pessoa que se atrasou uma vez e está se atrasando agora de novo. Quer dizer que essa pessoa está certa de se atrasar? Não quer dizer, não estou dizendo que a pessoa está certa, mas quer dizer que é uma pessoa que sempre se atrasa, e, meu Deus, essa pessoa vive em cima do horário, andando em cima do relógio. Não quer dizer isso, quer dizer que é uma pessoa que está se atrasando pela segunda vez. Então, a observação é muito isso, assim, entender exatamente qual é a situação que eu estou envolvido, para que a gente não deixe o nosso pré-julgamento daquela situação, ou pré-julgamento que a gente já tem com relação àquela pessoa, afetar, né, a atitude que a gente vai tomar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é sentimento. Como é que eu estou me sentindo com relação a isso? E aí é bem importante a gente pontuar aqui que, quando a gente fala de sentimento, a gente tem uma coisa muito dualística, né? A gente diz que, quando alguém pergunta assim no dia a dia, como é que você está? A gente fala assim, estou bem, ou não estou bem. E a gente meio que diz que os sentimentos são esses, né? Ou é alegria ou é tristeza. E, na verdade, a gente tem um grande mix
de sentimentos, né? A gente tem raiva, tem frustração, tem ansiedade, tem medo, tem angústia, tem felicidade, tem excitação, tem animação. Então, a gente tem muitas possibilidades de sentimentos. E aí, é importante, não existe sentimento bom e sentimento ruim, tá? Mas tem sentimento que a gente quer exponencializar, como alegria, felicidade, animação, excitação, e tem sentimentos que a gente quer mitigar, né? Que a gente quer deixar menorzinho, como frustração, raiva, ansiedade, medo, nojo. Todos esses não são sentimentos agradáveis, digamos assim. Então, a partir do momento que eu olho para aquela situação, a situação estou aqui esperando meu colega chegar na reunião, que ele está chegando atrasado. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou frustrada porque eu tenho uma outra reunião que vai acontecer logo depois e eu provavelmente vou atrasar porque essa reunião aqui vai começar mais tarde. Ou eu estou ansiosa porque eu fiz um super planejamento para apresentar para esse meu colega e ele ainda não chegou. Ou eu estou me sentindo com raiva porque eu já tinha dito para ele que era para chegar na hora e ele está chegando atrasado de novo. Então, é o entendimento mesmo de como é que a gente está se sentindo. Muito linkado com o sentimento vem a necessidade. Então, eu já observei o ambiente que a gente está envolvido, já entendi como é que eu me sinto com relação a isso, e aí agora a gente vai para a necessidade, o que eu preciso que seja feito? Eu preciso, voltando para o nosso exemplo, né? O ambiente que eu estou é um ambiente onde eu tenho uma reunião que está atrasada, estou me sentindo frustrada porque eu vou atrasar as próximas reuniões por causa disso, e o que eu preciso é que o meu colega entenda que isso não pode acontecer, que a partir do momento que ele se atrasa para uma reunião, ele me atrasa, ele atrasa os meus compromissos, ele me prejudica. E aí a gente engloba isso tudo numa frase, engloba isso tudo num pedido, numa frase mesmo, numa exclamação, enfim, numa comunicação. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para tornar isso um pouco mais concreto, tá? Então, um exemplo, por exemplo, seu chefe te dá um feedback sobre um projeto que não foi entregue como desejado. Então, você entregou um projeto, entregou um relatório e não era isso que o seu chefe pedia. E aí ele te dá um feedback sobre isso. A gente pode reagir de duas formas. A gente pode reagir de forma violenta e dizer assim, eu fiz o que deu. Isso aí foi o que deu para fazer no prazo que eu tinha, com o orçamento que eu tinha, e é isso aí mesmo. Ou a gente pode responder de forma não violenta e falar assim, por exemplo, chefe, eu tive dificuldade de executar esse relatório por causa de componentes que não estavam claros. Então, essa é a situação, certo? Essa é a minha observação. Tive dificuldade de executar o relatório e o motivo foi que tinha alguns componentes que não estavam claros. Segundo ponto, como é que eu estou me sentindo? Eu estou chateado porque essa entrega foi feita abaixo da média. E aí, o que eu preciso para que esse meu sentimento passe? A gente pode aumentar o meu novo prazo em 4 dias para que eu consiga fazer uma entrega melhor? Vocês conseguem perceber que essa segunda resposta, ela é extremamente mais completa do que essa primeira? Vamos supor que isso aqui é uma situação real, tá? Eu sou a chefe e Vinícius aqui é o meu colaborador que me falou isso. Fiz o que deu. O que eu vou responder? Eu, chefe, o que eu vou responder para Vinícius? Então, você não faz o suficiente. Se o que dá para você fazer é esse tipo de entrega, você não faz o suficiente. Essa é a resposta que eu posso ter se Vinícius me desse essa resposta em vermelho aqui. Mas vamos supor que Vinícius me desse a resposta em verde, né? Poxa, ele está falando que o motivo pelo qual ele não conseguiu executar, ele está falando como ele está sentindo e está me dizendo como é que a gente pode resolver esse problema. Vocês conseguem entender, vocês concordam comigo que é uma resposta extremamente mais completa, que entrega muito mais informação, de forma muito mais concreta mesmo, do que a primeira resposta. E aí eu entendo que, inclusive, tem uma explicação neurológica para isso, que a gente não vai entrar nesse campo agora, porque senão já passar a noite aqui conversando. Mas é do ímpeto humano querer reagir de forma agressiva quando a gente recebe alguma informação que a gente não gosta. Isso é neurológico, então é uma coisa que, enfim, faz parte da construção cerebral que a gente tem. Mas é um exercício para que a gente tente fazer aquele exercício de vó, né? Conta até 10 e pensa na resposta que você vai dar. Porque a partir de uma resposta errada pode se desencadear uma longa linha de acontecimentos que você não queria que acontecesse daquela forma, só porque você respondeu de forma precipitada. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas de vez em quando eu falo algumas coisas assim, que na hora que eu falo, meu Deus, não precisava ter falado dessa forma, eu podia ter pensado mais um pouquinho e ter dado uma outra resposta mais calma. Então, a CNV também fala muito sobre isso, né? Sobre trazer esse estado de consciência
e cuidar para que essa comunicação seja o mais clara e o mais limpa possível. E aí, um ponto, depois que a gente fala de todos esses passos que eu quero reforçar com vocês, é que a CNV, ela não é uma metodologia, então não é um framework formatado de comunicação. É óbvio que a gente tem esses passos e tudo mais, mas é muito mais para fazer a gente refletir sobre como a gente está fazendo essa comunicação, sobre o que a gente tem que comunicar, sobre o que a outra pessoa espera daquela comunicação que a gente vai fazer, do que realmente uma coisa para eu criar um template e toda vez que eu for ter uma conversa difícil, eu coloco aqui os pontos e tudo mais. Até porque na nossa comunicação do dia a dia não existe, né? A Raíssa me fala alguma coisa e eu falo assim, não, Raíssa, peraí que eu vou formular aqui nos 4 passos da CNV como é que eu vou te responder. A gente não tem tempo para fazer isso, né? A nossa comunicação é uma coisa síncrona, né? É óbvio que se você vai ter uma conversa mais difícil, se você vai dar um feedback, ou se você vai passar por uma sessão de feedback, você pode previamente pensar em como é que você vai falar aquilo ali, o que você pode adicionar naquela comunicação ou não. Inclusive, isso é uma boa prática incrível, mas a ideia aqui não é trazer uma burocracia, tá? É facilitar o processo de comunicação e não trazer uma burocracia a mais. E aí, só para a gente fechar esse ponto, eu queria refletir com vocês sobre aonde a CNV pode ser usada nas organizações, né? Tem 3 pontos principais aqui. Eu acho que CNV é uma habilidade, né, que se aplica em tudo na nossa vida, em todos os tipos de relacionamento, profissional, conjugal, enfim, familiar, com amigo, com tudo. Mas em organizações especificamente, a gente tem esses 3 pontos aí que chamam mais atenção. O primeiro é com feedbacks, então a gente consegue dar feedbacks que são muito mais assertivos, mais claros, né, mais diretivos. A gente consegue criar uma comunicação mais consciente. Lembram que eu comentei lá no começo que o grande propósito da CNV é trazer luz sobre o processo de comunicação, então é gerar um entendimento de, beleza, eu estou falando isso aqui por esse motivo, é isso aqui que eu quero falar. E tirar um pouco desse processo de, eu falei, e depois que eu falei, poxa vida, não devia ter falado dessa forma. E, por último, gestão de conflitos. Onde tem pessoas, tem conflitos, né? Ainda mais agora nesse modelo home office, parece que tudo vira uma coisa que era uma besteira, né? Para ser resolvida no presencial, acaba gerando um conflito muito maior. Então, a CNV também é muito usada para, enfim, para gerenciar esse tipo de situação. E aí, uma última reflexão que eu queria trazer para vocês é uma frase que eu gosto muito. Não sei se vocês lembram das aulas de história, que a gente tinha aquela lei de Talião de Nabucodonosor, né? Que era aquela lei que se você roubava alguma coisa de alguém, você perdia o braço, né? Cortava o seu braço como punição. Se você cobiçava a esposa do outro, você perdia um olho. Se você, enfim, roubava alguém e saía correndo, por exemplo, você perdia as pernas. Então, você era punido fisicamente por aquele crime que você tinha cometido. E aí, a lei de Talião, né, é olho por olho e dente por dente. Então, o que você fizer com o outro vai ser feito com você também. E aí tem essa frase que eu gosto muito, que ela fala assim, olho por olho e o mundo ficará cego. E ela fala muito sobre essas relações que a gente tem com as outras pessoas, né? Então, se toda vez que alguém for agressivo, né, tiver uma linguagem agressiva, enfim, agir de forma agressiva, a gente fosse agressivo para dar o troco, a gente vai viver para sempre nesse ciclo de essa corrida dos rabos, a gente brinca dizendo, né? Sempre correndo atrás do próprio rabo, e eu vou ser agressiva com Raíssa, porque ela foi agressiva com Ítalo, que foi agressiva com Catarine, que foi agressiva com Wagner, que foi agressiva comigo de novo, e aí eu vou continuar replicando isso. Então, a ideia desse talk é que a gente reflita, né, sobre essas relações, sobre como a gente se comunica. Esse não é um processo simples, não é um processo linear. Quando a gente está falando de soft skills, a gente está falando de habilidades que são relacionais. Então, isso é uma coisa para se exercitar realmente no dia a dia. Mas essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, que esse momento tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou mandar para a Catarine e para o pessoal esses slides, então se vocês quiserem usar isso como estudo depois, sintam-se à vontade, tá bom? Ana, Deixa eu muito parar obrigado pela sua fala. É muito interessante essa fala com o comportamento humano, né? Ainda mais quando a gente está em home office, ninguém se comporta com ninguém, né? Praticamente, né? Nossos colegas são na tela do computador. Agora, pessoal, é o momento de pergunta. Alguém queria fazer alguma pergunta que não foi feita no momento da fala dela? Vocês podem abrir o microfone ou escrever aqui que a gente está lendo, tá?
O pessoal está tímido? Será? Posso fazer uma pergunta? Ana, tá no mudo aí. E eu estava super falando aqui, mas vai, pode falar, Wagner. Eu tinha um chefe que ele chegava gritando, vinha com problema e aí chegava gritando, falando muito Maria. nervoso, né? Aí Aham. normalmente eu desarmava dizendo, você quer um abraço? E aí, tipo, fazer esse tipo de coisa. Eu tô sendo passivo-agressivo. Não. Não, eu acho que é muito interessante, quando a gente fala de comunicação, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é entender o perfil daquela pessoa com quem você está se comunicando. Tem pessoas que gostam de ser, teve até numa outra turma que a gente estava fazendo, que a gente teve um exemplo muito forte sobre isso. Tem pessoas que gostam de ser aquelas pessoas que dão um ponto final na comunicação, sabe aquela pessoa de, beleza, a gente discutiu aqui, mas a palavra final é minha. Já tem gente que não, que gosta mais dessa coisa de discutir mesmo e não tem. A pessoa não tem problema em mudar a opinião dela no final, mas ela gosta dessa coisa de discussão. Então, acho que é muito entender o perfil e o nível de intimidade, obviamente, né? Essa pessoa que você falava que é um abraço, você tinha certamente um mínimo de intimidade com ela para falar isso. Então, acho que é entender muito o perfil da pessoa com quem você está se comunicando e essa coisa de qual é o nível de intimidade mesmo que você tem com ela. E aí, quando a gente fala de perfil, é só um gancho muito rápido, até se a gente olha para testes de perfil, por exemplo, análise DISC, que é um teste aberto, né, que qualquer pessoa pode fazer, e você entende, por exemplo, que você trabalha com uma pessoa que ela tem um perfil muito tubarão, né, que a gente é um perfil dominante, que é um perfil muito executor, que gosta de dado, que gosta de uma coisa muito concreta. A sua comunicação tem que ser ajustada para isso também. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem uma comunicação que é muito mais lúdica, muito mais criativa, né, muito mais embasada no mundo das ideias, e você vai se comunicar com uma pessoa que é muito mais executora mesmo, uma pessoa muito mais pé no chão, e você chegar com essa comunicação muito lúdica, muito criativa, né, dando uma imaginada a mais, é muito possível que vocês tenham um atrito aí nessa comunicação. Então, para cada pessoa que a gente vai se comunicar, a gente precisa ajustar o nosso tipo de comunicação. E aí é uma longa seara, dá para fazer um curso todo sobre isso, mas, enfim, Eu acho que o basicamente é maior isso. desafio é porque ninguém vem com manual, né? Aí vem muito do Exatamente, jeitinho, né? exatamente, ninguém vê com manual, exatamente. Pessoal, eu botei aqui no chat um link. Por favor, se vocês puderem avaliar a fala da Ana sobre Isso. a comunicação não violenta, por favor, tá? É só um clique, De 2 cliques, na forma verdade. não Escolhe a violenta, nota minha gente. e avaliem, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? O pessoal tá tímido. O Zé Cláudio tá no mudo. Agora. Essa abordagem da comunicação me pareceu muito dirigida assim para o one-to-one. Eu comecei a ter uma aplicação disso, vamos dizer, para uma forma mais coletiva. Eu fico pensando, por exemplo, na comunicação da direção da empresa para o ambiente interno, para os colaboradores de uma maneira geral. Como é que você situaria isso aí? Perfeito. Uma coisa que acontece muito em empresas que têm uma estrutura organizacional, digamos assim, um pouco mais tradicional, é que muitas vezes a diretoria ela tem ideias muito bem definidas, então tem a diretoria em si está alinhada, então sabe para onde está indo, para onde está caminhando, o porquê esse direcionamento está acontecendo, mas isso às vezes é pouco passado para o resto dos times. Então, os outros times, se a gente for pensar numa hierarquia de pirâmide, né? Os outros times que estão abaixo ali, que são as pessoas mais operacionais, muitas vezes não sabem o porquê aquela operacionalização está sendo feita, para onde é que a empresa está indo, por que aqueles processos estão acontecendo daquela forma. E aí, uma boa prática que a gente tem muito forte em comunicação não violenta, trazendo para esse âmbito de empresas, é justamente que essa informação consiga fluir de forma mais efetiva, né? Então, trazer o conhecimento para os colaboradores de forma geral, do estagiário, o trainee, o analista, o coordenador, o gerente, enfim, do que está sendo feito na empresa e por que está sendo feito daquela forma. Quando a gente pensa em tendências como essas coisas de cultura empresarial, né, que é muito do que a gente vê hoje em dia como tendência em empresas, inclusive de tecnologia, é muito relacionado a isso, né,
todos os agentes que estão envolvidos ali naquela estrutura hierárquica, eles terem um senso de propósito muito claro de por que eles estão fazendo aquilo ali. E aí a gente consegue remeter aqueles dados muito parecido com aquele case que a gente viu da Ford, das pessoas serem muito mais engajadas, serem muito mais comprometidas, vestirem muito mais a camisa da empresa, porque eles entendem o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo e, o mais importante, qual é o papel deles no ciclo de produto da empresa. Então, a pessoa que ele é lá, analista, ele entende, não, o meu trabalho é fazer esse aqui vou dar um exemplo de uma padaria aqui, tá? Só para trazer um exemplo que é um pouco mais prático, que vai servir para todo mundo. A pessoa que ela está ali no caixa, ela entende que não, o ciclo de compra de uma pessoa na padaria é chegar e comprar o pão, pedir um queijo, pedir um presunto, depois passar pelo caixa. E a minha importância dentro de todo esse ciclo é essa aqui. Eu estou aqui porque eu sou importante para esse processo aqui. E muitas vezes isso não é em empresas que, enfim, têm uma hierarquia um pouco mais tradicional, tem, enfim, processos um pouco mais rígidos, muitas vezes isso não é comunicado. E aí se cria uma expectativa de que as pessoas que são da base operacional, elas ajam de uma forma, mas isso não é falado para elas, e aí gera uma frustração em quem é liderança, porque as pessoas que estão na base operacional não agiram da forma como elas esperavam, as pessoas da base operacional também muitas vezes têm expectativas que não são faladas, e aí, porque essas expectativas não são faladas, a direção, enfim, os níveis hierárquicos mais estratégicos não cumprem com isso, e aí isso gera uma super falha de comunicação, né? Porque tem até uma frase que fala, né? Uma charge que rodou esses dias aí, que fala assim, pare de esperar e comece a comunicar. Muitas vezes, principalmente quando a gente está numa empresa tão grande como a Procenge, a gente cria muita expectativa sobre o trabalho que as outras pessoas estão fazendo, né? Então, eu trabalho aqui com o Rafael é meu chefe, eu espero que ele venha falar comigo sobre o plano de cargos e salários, e ele não vem, e aí eu fico frustrada, porque eu acho que isso é obrigação dele. Da mesma forma, ele espera que eu tenha a proatividade de semanalmente entregar um relatório com os dados do que eu fiz e tudo mais, mas ele não me fala isso, e aí como ele não me fala, eu não sei, e aí ele também fica frustrado porque eu não dei a entrega que ele tinha feito, e aí isso gera um ciclo de frustração que não se resolve, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é uma coisa para refletir. Ana, muito obrigado. Eu queria pedir para você, além da indicação do livro Comunicação Não Violenta, né, que a gente vai estar aqui no dia das premiações do quiz, logo mais, se você tivesse alguma bibliografia, né, para as pessoas indicarem. Tá. Olharem atrás. Tá. Tu queres que eu fale agora ou é para mandar por e-mail? Eu posso falar agora. Você pode, eu não sei, qual é o mais fácil para você? Não, eu posso falar agora. Um livro que eu gosto muito é um livro que chama Mindset, que eu já vi que está nas premiações de vocês. Então, mesmo a gente tem 78 pessoas aqui, né? Para as 77 pessoas que não ganharem esse livro, é uma ótima indicação, porque é um livro, de fato, assim, muito legal e fala muito sobre esse... Eu sei que Mindset é uma palavra que está meio até vulgarizada hoje. As pessoas olham, acho que enfim, mas é um livro que é muito interessante porque ele traz muito embasamento científico sobre essa coisa de como o nosso comportamento mental atua de fato. Tem um outro livro que eu vou colocar aqui no chat que chama Vai Lá e Faz, que é um livro de Tiago Matos, que fala muito sobre essa coisa, que inclusive eu tenho ele em PDF. Se alguém quiser, me manda um e-mail aí que eu envio para vocês. É um PDF aberto, né? O próprio Tiago liberou na internet e aí a gente pode compartilhar isso. É um livro que fala muito sobre essa coisa de como a nova economia influencia nos processos das empresas. Então, como as empresas que antigamente atuavam no modelo mais tradicional, hoje em dia elas podem se modernizar e sem fazer isso de forma burocrática, né? Porque uma coisa que acontece muito quando a gente tem grandes empresas que querem adentrar nesse processo de transformação digital é meio que querer fazer tudo de uma vez. Só que quando a gente tem empresas muito grandes, a gente tem que... Tem uma frase que eu gosto muito de Walter Longo, que ele fala assim, uma empresa tem que saber equilibrar pendências e tendências. Então, ao mesmo tempo que a empresa está rodando e os processos estão acontecendo, enfim, os produtos estão rodando, ela tem que ter esse lado de inovação, de conseguir inovar enquanto a casa está girando. E aí, esse livro de Tiago Matos, ele fala muito sobre isso, e é uma linguagem muito acessível, assim, ele fala de forma muito leve, é extremamente interessante. Para quem gosta mais dessa coisa de inovação um pouco mais profunda, tem um livro que chama, eu vou colocar no chat também, Abundância. Tem um livro que chama Abundância, de Peter Diamandis, que
que ele também fala muito sobre esse processo empresarial, sobre como as novas inovações, as tecnologias exponenciais, elas influenciam o modus operandi, digamos assim, das empresas, né? Então, a forma como as empresas trabalham. Esse é um livro que ele é um pouquinho mais denso, assim, então é um livro quase que de estudo, sabe? Não é um livro que você pega e lê, assim, vários capítulos de uma vez só, não. Mas é um livro extremamente interessante, assim. Peter Diamandis, ele é fundador de uma escola de futurismo que chama Singularity. E aí ele, enfim, estuda esses processos futuros, enfim. E é um livro interessante também. Eu acho que esses 3 são boas indicações. Muito obrigado, Certinho? Ana. Obrigadíssimo por fechar o evento de agilidade aqui, né?